Olá! Hoje eu vou falar aqui no vídeo, né, como foi que eu fiz pra abrir minha loja de cosméticos, tá? Pra quem não sabe, eu trabalho com maquiagem, cosméticos e acessórios aqui na loja, tá? Apesar de que a maioria dos vídeos aqui do YouTube, né, são de abertura de caixa da parte de maquiagem, que são a parte que vocês mais gostam. Mas aqui na loja eu trabalho também com esses outros 3 ramos, tá? Além do ramo também das unhas da manicure, certo? E aqui nesse vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como foi esse processo, né, que eu decidi abrir a loja de maquiagem, trabalhar com isso, como foi também largar o meu emprego, mudar de cidade e vim abrir essa loja de maquiagem. Vou contar tudinho aqui nesse vídeo, então se você quer saber aí como eu fiz pra mudar aí, né, de vida, de estilo de vida, fica de olho aí nesse vídeo. Então, como eu falei pra vocês, né, eu trabalhava, né, eu tinha um emprego em uma outra cidade, né, eu sou formada, fiz faculdade, né, e trabalhei durante aí mais ou menos depois de formada, né, que antes de me formar também eu já trabalhava, né, já fazia estágios na área que eu tinha escolhido. E depois que eu me formei, eu trabalhei mais ou menos uns 4 anos aí na área que eu tinha escolhido me formar na faculdade. Porém, gente, eu tava assim, né, com o passar do tempo, eu comecei a ver que a área era muito desvalorizada. Era muito trabalho para pouco retorno financeiro, né? Eu comecei a ficar exausta, cansada, com a rotina, com a desmotivação, desvalorização da profissão em si mesmo, tá? Porque atualmente é uma profissão bem desvalorizada, o ganho, né? O retorno financeiro era muito pouco, né? E o cansaço era muito alto também, né? E fora as outras coisas, né? Por exemplo, se eu precisasse ir no médico, por exemplo, era toda uma mudança, né? Um correr atrás de alguém para ficar no meu lugar, no trabalho, para poder eu conseguir, né, ir para o médico ou de repente ir para viagem. Eu não tinha férias, tá? Era um trabalho que eu não tinha férias, então se eu quisesse tirar férias eu tinha que conseguir alguém para ficar no meu lugar. Então tudo isso era muito estressante para mim. Então eu já estava, né, pensando uma forma de realmente sair desse trabalho, porque eu vi que não era a forma que eu queria viver, né, pro resto da minha vida. Então, na época da pandemia, né, eu comecei, que a gente ficou um pouco mais dentro de casa, né, então, e a carga horária de trabalho terminou diminuindo um pouco, né, mas eu ainda continuei trabalhando, porque o meu trabalho era um dos trabalhos essenciais, né? Então eu continuei trabalhando normalmente, porém a carga horária diminuiu um pouco porque diminuiu também o movimento, né? Mesmo sendo um trabalho essencial. Então eu tinha um pouco mais de tempo sobrando na minha rotina na época da pandemia. E foi aí que eu percebi que eu gostava muito de maquiagem. Gente, eu sempre gostei muito de maquiagem, da área de beleza, né? Desde novinha, desde adolescente, né? Inclusive a maquiagem tá na minha vida aí desde quando eu fiz a minha transição capilar, né? Foi a maquiagem que me ajudou a passar pelo processo de transição capilar. Então, assim, eu tenho uma química muito forte com a maquiagem na minha vida. Então, na época da pandemia, né, eu vi que eu tinha esse tempo de sobra e aí, gente, eu comecei a ver, né, as influências de maquiagem na época, tava muito em alta também, né, e criei um Instagram pra mim de maquiagem, né, de influência como blogueira de maquiagem, e comecei a fazer conteúdos de maquiagem, né, fazia vídeos, né, sobre maquiagem, tinha aqueles vídeos, né, de transformações, fazia muito daqueles vídeos. E, gente, eu consegui, né, cheguei até fechar algumas parcerias, fechei uma parceria paga, inclusive, por uma marca, fiz conteúdo para essa marca, né, e cheguei a ter recebidos também, né, como influencer de maquiagem. Bom, e aí com tudo isso, na época eu já morava, né, com o meu namorado, então ele via, né, eu fazendo os conteúdos, eu gravando no horário que dava, no tempo que dava, e ele sempre me ajudou muito, me apoiou muito.
e me ajudava também, né? Em alguns trabalhos ele me ajudou, né? Na questão de iluminação, me ajudava na gravação, então ele sempre me apoiou isso, né? Eu sempre tive muito desse apoio dele, né? E aí ele conversando com um amigo dele, ele teve, né, essa ideia de abrir uma loja de maquiagem, né? De a gente começar a vender maquiagem. Então a gente começou a vender, né? Nessa cidade mesmo onde a gente morava, começou a vender online lá, tá? A gente juntou, né? Um pouquíssimo dinheiro que a gente tinha, porque a gente não sabia se ia dar certo, não sabia, né, se era isso mesmo que a gente iria botar pra frente. Então foi assim, foi pouquinha coisa, gente. Eu me lembro que a caixinha era pequena, e aí eu abri o Instagram, né, da loja, né, e comecei a divulgar para as minhas amigas e tudo mais, e aí eu vi que aquilo começou a dar certo. Até no trabalho que eu tinha, né, que eu tinha, eu comecei a vender lá também, né? E aí o pessoal começou a achar muito legal, muito bacana, gostava muito dos produtos. E daí a gente começou a pesquisar mais, a ver mais como é que a gente poderia fazer isso, né, para crescer, né? Só que nessa cidade que a gente morava, a gente não ia ter condições financeiras para abrir um ponto lá nessa loja. Então, meu namorado, ele é de outra cidade, né? Ele nasceu em outra cidade, então a gente começou a ver e pesquisar na cidade onde ele nasceu. E a gente começou a ver que nessa cidade onde ele nasceu seria mais viável a gente abrir um comércio, né? A gente olhou, pesquisou os concorrentes e tudo mais, e a gente viu que na época, né, o pessoal aqui também estava começando ainda com loja de maquiagem. Na época tinha, acho que eram 2 lojas só de maquiagem que eram bem pequenininhas. Então a gente tinha, né, muita oportunidade aí na frente. Então a gente decidiu, gente, mudar de cidade, certo? E abrir essa loja na cidade onde meu namorado nasceu e cresceu. E aí foi investimento meu e dele, né? Então a gente juntou o que a gente tinha para abrir essa loja de maquiagem. Ele fez bastante coisa aqui da loja também, né? Os móveis mesmo, foi ele que dimensionou, foi ele que viu como é que ia ficar cada móvel aqui, né? Claro, com minha opinião também meio junto, mas foi ele que desenhou no papel direitinho. Bom, então a gente viu que era favorável, então a gente tomou a decisão, né, de mudar de cidade aí no finalzinho da pandemia mesmo, certo? Aí a gente veio e abriu a loja. E desde já, gente, eu já digo que não foi fácil, e não é fácil você ter um comércio, tá? Isso é muita coisa que você tem que abdicar da sua vida, principalmente no início, tá? Você tem que dar ali todo o gás, todo o seu apoio. Inclusive hoje, gente, eu trabalho mais do que eu trabalhava na época que eu trabalhava no outro emprego. Porém, tem uma diferença, que hoje em dia eu me sinto muito mais feliz trabalhando, mesmo trabalhando o dobro, certo? Do que na época que eu trabalhava, as cargas horárias, né, eram um pouco mais, era menos, comparado ao que eu trabalho hoje, né? Era menos, mas eu me sentia triste, muito mais sobrecarregada do que eu me sinto hoje. Hoje em dia eu trabalho com muita felicidade, tá? Eu gosto do que eu tô trabalhando, eu me sinto feliz com o que eu tô trabalhando, mesmo eu estando, né, numa rotina bem cansativa, mas eu me sinto feliz, me sinto realizada. Então, pra mim, valeu a pena sim mudar de cidade, abrir o meu próprio negócio, e eu já tô aqui, né, há 4 anos, esse ano faz 4 anos de loja, e nossa loja só veio crescendo aí, né, cada vez mais, a cada ano nossa loja crescendo, 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 e isso mostra a prova o quê? De muito trabalho duro, de muito esforço, tá, gente? Por trás aqui das gravações é muita ralação, é muita correria, então você tem que se dedicar bastante. Se é uma coisa que você quer, você tem que correr atrás, tem que se dedicar, tá? Não pode ficar de molezinha, de não sei o que, porque, gente, se você abre uma loja, aquilo vai depender só de você, tá? Não é como você tá lá no seu emprego que simplesmente você vai chegar, fazer sua função e ir embora.
Não, na sua loja você vai ter que fazer, né, além da sua função, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que correr atrás, perder a vergonha também, tá? Hoje em dia eu vejo que a loja também, eu era muito tímida, né, na época da faculdade, do outro emprego também, eu tinha problemas com timidez. Hoje em dia eu vejo que eu perdi um pouco mais dessa questão da timidez mesmo. Então, até a nível pessoal, abrir o comércio me ajudou muito, tá? E não é fácil ser comerciante não, tá, gente? A gente vê assim, comerciante e tal, não sei o que, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, gente, é perrengue atrás de perrengue. Então, se você tem vontade aí de abrir uma loja de maquiagem ou abrir qualquer comércio mesmo, tá? A dica que eu dou é de você pesquisar bastante onde você vai abrir, como você vai abrir, tá? Pesquisar o mercado do lugar que você vai abrir, pesquisar também tudo que você vai ter que gastar para poder abrir esse comércio, taxas e mais taxas, custos fixos, custos variáveis, tá? Tem que pesquisar, colocar tudo no papel, ver se vale a pena, pesquisar também seus concorrentes, ver com que eles já trabalham, né? Ver com que eles não trabalham, como eles trabalham também. Então tudo isso, gente, você tem que analisar. Não é só simplesmente você chegar e vou abrir. Não, tem muita coisa por trás que tem que ser analisada, tem que ser pesquisada. Então pesquise muito, avalie muito, certo? Porém, não se desmotive, tá? Se é o que você quer mesmo, vê que é viável, vá, corra atrás, abra, porque no final vale muito a pena.